pessoal, beleza? Bom, continuando então nosso estudo, né? Na quinzena passada nós vimos a parte de energia, conservação de energia, sistema conservativo e não conservativo. E nós vamos dar continuidade ao raciocínio aí de energia, tá? O que nós vamos ver nessa quinzena? Definição de trabalho, potência e eficiência. Então, eu vou começar com o trabalho mecânico. O que vem a ser essa grandeza física? Eu já até deixei aqui no quadro um desenho para poder explicar o que seria essa grandeza. Veja bem, imagine você que eu tenho uma caixa que tem uma massa de 50 quilos e uma prateleira que tem uma altura aqui de 8 metros. E eu quero colocar essa caixa lá em cima. Então eu vou arrumar uma empilhadeira, né? Essa empilhadeira vai pegar essa caixa e vai levar essa caixa lá para cima. Aí olha só, essa caixa estando aqui embaixo, parada, que energia que ela tem? Bom, se ela está parada, não tem energia cinética. Se ela está no chão, que é o meu referencial, não tem energia potencial gravitacional. E aqui também não tem nenhuma mola distendida ou comprimida por essa caixa. Então, nesse ponto aqui, ela possui zero de energia mecânica. Ela não tem energia mecânica nenhuma. A empilhadeira, então, vem, pega essa caixa e leva essa caixa aqui para cima. Traz essa caixa aqui para cima. E na hora que essa caixa estiver aqui em cima, que energia que ela vai ter? Bom, agora aqui ela vai ter energia, né? Ela vai ter energia mecânica. Só recapitulando, né? Energia mecânica, energia cinética, potencial gravitacional e elástico, né? Vamos lá. Levei ela lá para cima. Quando ela chegar lá em cima e ela estiver sobre a prateleira, ela vai ficar parada. Não tem energia cinética. Quando eu levo ela para cima, ela está a uma certa altura do chão. Então, ela tem energia potencial gravitacional. E lá em cima não tem nenhuma mola, nenhum sistema ela não tem nenhuma mola comprimida ou distendida, logo não tem energia potencial elástica. Ou seja, aqui em cima da prateleira, ela possui uma energia mecânica, que foi a energia potencial gravitacional. Qual o valor dessa energia? Energia potencial gravitacional é mgh. A massa, eu falei que é 50. A gravidade é 10. Já estou colocando a altura. A gravidade é 10 e a altura é 8. Fazendo essa multiplicação, 8 vezes 5, 40, mais 2 zeros. Essa caixa aqui em cima irá possuir uma energia mecânica de 4.000 joules. Então, quando essa caixa estava aqui embaixo, ela não tinha energia nenhuma. Quando a empilhadeira levou ela lá para cima, ela passou a ter 4.000 joules. O que nós vimos sobre a conservação de energia? Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada de uma modalidade em outra e ela pode ser transmitida de um corpo para o outro ou de um sistema para o outro. Muito bem. Se a energia não pode ser criada, de onde veio essa energia? Essa energia teve que vir de algum lugar. Da onde que ela veio? Quem levou ela lá para cima? De quem levou ela lá para cima? Quem levou ela lá para cima? A empilhadeira. Então, essa energia aqui veio da empilhadeira. Quando a empilhadeira, então, pega essa caixa, exerce sobre ela uma força, desloca essa caixa para essa altura de 8 metros, nesse processo aqui, a empilhadeira começa a fornecer energia para a caixa. Então, a energia de 4.000 joules veio da empilhadeira. Se essa prateleira aqui
não suportar essa massa de 50 quilos e ela quebrar, o que vai acontecer? Essa caixa vai cair. Quem vai fazer ela cair? A gravidade. A gravidade que faz ela cair, né? E aí, na hora que a força gravitacional, exercendo lá a força-peso, fazer com que ela desça, o que vai acontecer com aqueles 4.000 joules? Quando essa caixa voltar para o chão, vai novamente desaparecer, porque ela vai voltar a ficar no chão, vai voltar a ter energia cinética, vai voltar a ter energia potencial gravitacional zero. Quando ela chegar no chão, ela vai parar, né? Que ela vai bater e vai parar. A energia cinética também vai desaparecer, né? Porque enquanto ela está caindo, tudo bem, tem energia cinética. Mas quando ela bater lá e parar, a energia cinética acaba e não vai ter mola, né? E aí aqueles 4.000 joules fez o quê? Foi tirado da caixa. Quem tirou? A gravidade. E aí aonde eu quero chegar? É possível, então, fornecer energia para um corpo ou retirar energia do corpo. E aí, os físicos viram a necessidade de se criar uma grandeza para te dar essa informação. Quanto de energia que eu estou dando para um corpo ou quanto de energia que eu estou retirando do corpo, tá? E qual foi a grandeza que eles criaram para dar essa informação? A grandeza trabalho. Então, trabalho, por definição, é a grandeza física que te informa quanto de energia está sendo dado ou quanto de energia está sendo retirado de um corpo. Bom, e aí, como que eu vou fazer para calcular o valor desse trabalho? Quanto de energia foi dado? 400. E se essa caixa não tivesse no chão? Se essa caixa tivesse um pouquinho para cima aqui, vamos supor que ela tivesse aqui uma energia potencial gravitacional de 500 joules. Quando ela estava no chão, a empilhadeira deu 4.000 joules para ela. Mas se ela tivesse um pouquinho mais alta aqui, ela tivesse a uma altura que desse 500 joules, ao sair daqui para cá, ela teria quanto de energia? 4.000 menos 500, porque 500 ela já tinha, né? Então eu quero saber só quanto que foi dado a mais. Nesse caso, 3.500. Ou seja, se eu quiser saber qual é o valor do trabalho, que vai ser representada pela letra tal, tá? Se vocês pegarem aí o editor de texto, né? O tal, ele é mais ou menos assim. Como a gente faz manuscrito, né? Nós representamos dessa forma aqui, tá? O meu trabalho, o meu tal vai ser representado dessa forma aqui. Então, o que o trabalho representa? O quanto de energia que eu dei ou retirou. Se aqui é 4.000 e se aqui fosse 500, e eu perguntasse para você, quanto de trabalho que foi feito? O que você faria mentalmente? 4.000 menos 500. E falar assim, Emerson, é 3.500. Ou seja, o que você fez? Você pegou a energia, nesse caso aqui, a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial, certo? Só que eu não vou trabalhar só com energia potencial gravitacional, eu vou trabalhar com energia mecânica. Então, e eu preciso desenvolver aqui uma equação geral, genérica. Então, energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Ou, energia final menos energia inicial nada mais é do que a variação da energia. Logo, trabalho mecânico, porque tem outros tipos de trabalho. Nós vamos trabalhar nesse momento, como a gente está trabalhando com energia mecânica, nós vamos trabalhar com o trabalho mecânico. Tá? Matematicamente, o que o trabalho faz é medir a variação da energia mecânica. Então, se a energia mecânica variou, é porque houve a realização de trabalho. E aí nós dizemos assim, ó, quando eu pego a empilhadeira e a empilhadeira leva a caixa para lá, eu falo assim, a empilhadeira realizou um trabalho sobre a caixa.
Quando a prateleira quebrou e a gravidade puxou ele para baixo, eu falo a gravidade realizou um trabalho sobre a caixa. Então, eu realizo o trabalho sobre a caixa para dar ou para retirar a energia desse corpo, tá? Mas aí vocês lembram também que eu falei assim, a empilhadeira exerceu uma força sobre a caixa, causou nela um deslocamento para levar lá para sobre a prateleira. Então, a empilhadeira exerceu uma força, essa força causou um deslocamento. O que acontece? Os físicos acharam a necessidade de relacionar a grandeza trabalho com essas duas variáveis. Porque para que eu possa dar energia para um corpo, eu preciso interagir com ele. De que forma? Fazendo força. Eu preciso exercer uma força sobre esse corpo. Então, essa equação, ela representa a definição. O trabalho mede a variação da energia. Mas existem variáveis que podem ser relacionadas com o trabalho. Então, eles viram a necessidade de relacionar essa variável com força e deslocamento. E eu vou fazer isso da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu tenho um carro que está se movendo a 10 metros por segundo, o motorista pisa no acelerador e ele percorre uma certa distância, num certo intervalo de tempo, e ele atinge a velocidade. E ele atinge a velocidade de 30 metros por segundo. Que energia mecânica que tem aqui? Cinética. Ele estava se movimentando, tem energia cinética. A velocidade aumentou, a energia cinética aumentou. Houve variação de energia, houve trabalho. Quem fez esse trabalho? Quem fez o trabalho aqui sobre esse carro? O motor. Porque quando o motorista pisou no acelerador, quem fez o carro aumentar a velocidade foi o motor, né? Então o motor realizou um trabalho sobre ele e ele foi para a velocidade de 30 metros por segundo. E aí, você precisa calcular o trabalho. Bom, aqui, como eu te dei o valor das velocidades, era calcular a energia cinética inicial, calcular a energia cinética final e fazer a variação. Mas o meu objetivo aqui agora é relacionar o trabalho com a força e com o deslocamento, né? E como eu quero fazer isso, eu vou trabalhar de forma genérica, eu não vou trabalhar com número. Eu só vou colocar aqui que tem uma velocidade V0, que é a velocidade inicial, e aqui uma velocidade V final, tá? Bom, como que eu calcularia o trabalho? Eu calcularia o trabalho fazendo trabalho. Nesse caso aqui, a energia mecânica é a energia cinética, eu faria a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Aqui é V0, porque é energia cinética, né? Bom, tem massa sobre 2 e massa sobre 2 ali, não tem? Posso colocar em evidência. M sobre 2V, mv ao quadrado sobre 2, dividido por m sobre 2 vai dar o quê? V ao quadrado. Dividindo isso por m sobre 2. mv0 ao quadrado sobre 2 dividido por m sobre 2. Sobra V0. Não é? Ok. Vamos voltar lá no início do primeiro ano, quando nós estávamos vendo um movimento uniformemente variado. Porque aqui foi um movimento uniformemente variado, né? Ele aumentou a velocidade, ele teve aceleração. Nós vimos algumas equações do tipo V igual a V0 mais AT. Nós vimos a equação de Torricelli e a equação S igual a S0, V0T, meio de AT ao quadrado. Olha para aqui e olha para aqui. Consegue ver alguma relação? Ó, aqui, ó. Se eu passar o V0 para o primeiro membro, o V0 ao quadrado para o primeiro membro, como ele está positivo, se eu passar ele para cá, ele vai ficar o quê?
ele vai ficar negativo, né? E aqui ficaria igual. Ou seja, V ao quadrado menos V0 ao quadrado, V ao quadrado menos V0 ao quadrado é o mesmo que 2A ΔS. Então, no lugar desse cara aqui, eu posso colocar, deixa eu tirar o parênteses, eu posso colocar, ó, 2 vezes A vezes ΔS. Tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo, eu posso simplificar. Sobra M vezes A, que multiplica ΔS. Mas força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Ó a massa vezes aceleração aqui, trabalho, isso aqui é força resultante, e aí eu vou fazer da forma com que a maior parte dos livros trabalham, tá? Não trabalha com ΔS, trabalha com D de deslocamento. Então eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui a letra não vai alterar em nada, mas é porque se vocês forem pegar algum livro, vocês sempre vão estar vendo D, então eu prefiro deixar dessa forma também. Mas é o deslocamento. Pronto. O trabalho, matematicamente, pode ser calculado fazendo o produto da força resultante vezes o deslocamento, que é o que os caras queriam fazer inicialmente, né? Esse cara, de alguma forma, estava relacionado com essas duas variáveis e realmente está. Eu fiz para a energia cinética. Se eu tivesse feito para a energia potencial gravitacional, gente, eu chegaria na mesma relação. Então, eu só poderia estar usando a equação se a força fosse paralela ao deslocamento. Mas aí é fácil resolver. É só você calcular o valor de Fx, né? Você calcula o valor de Fx e substitui lá. Alguns autores de livros já fazem isso direto. Como? Ora, não é o Fx que eu posso utilizar aqui? Não. Lá na equação é o Fx que eu posso utilizar. Tá, como que calcula ali o Fx? Quem é Fx? Fx é a componente da força com o ângulo θ entre eles dois, né? Com o ângulo θ entre eles dois. Então, seria F vezes cosseno. Ou seja, essa força resultante aqui, na verdade, seria a componente Fx, né? E a componente Fx é F vezes cosseno de θ vezes o deslocamento. E aí você vai chegar nessa equação aqui, ó, força resultante, deslocamento, cosseno de θ. Então, se vocês pegarem algum livro ou talvez uma explicação de uma outra pessoa, de um outro professor, eles vão estar colocando dessa forma para você. Por que que apareceu o cosseno aqui? Porque ele está considerando que se a força for inclinada, você tem que fazer a decomposição. Eu, particularmente, prefiro essa, trabalhar com essa aqui, e você só lembrar, ela tem que ser paralela ao deslocamento. Se ela estiver inclinada, você calcula a componente e substitui lá, para não ter que ficar usando essa equação mais comprida aqui. Mas aí é você que escolhe o que você prefere fazer, né? Eu sempre utilizo essa, e aí quando eu vejo uma situação dessa, eu primeiro vou lá e decomponho a força, para depois poder substituir. Mas aí você tem essas duas opções aqui, ok? Bom, ainda sobre a definição de trabalho, eu preciso saber de algumas particularidades, tá? Que particularidades seriam essas? Se a força resultante e o deslocamento tiverem o mesmo sentido, eu nem vou colocar a mesma direção porque já é obrigatório, eles têm que ter a mesma direção. Mas se a força resultante e o deslocamento tiverem o mesmo sentido, o que significa isso? Ó, o deslocamento está para a direita e a força resultante também está. Se isso acontecer, você vai considerar que o trabalho ele é positivo.
Por que eu falei positivo e coloquei maior que zero? Quais são os números positivos? 1, 2, 3, 4, ou seja, maiores do que zero. Então, se a força e o deslocamento tiverem o mesmo sentido, o trabalho é positivo. Você vai calcular o trabalho e vai achar um valor positivo. Nós chamamos isso de trabalho motor. Se a força resultante e o deslocamento tiverem sentidos opostos, ou seja, o deslocamento está para a direita e a força resultante está para a esquerda. O trabalho aqui, ele será negativo. Quais são os números negativos? Menos 0,1, menos 0,5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ou seja, números menores do que zero. Então, se tiver a mesma direção, o mesmo sentido, trabalho positivo. Se tiver sentidos opostos, trabalho negativo. E nós chamamos aqui de trabalho de resistência. Ou trabalho resistente, tá? Trabalho de resistência ou trabalho resistente. Mas tem como, Emerson? Se você tem aqui a superfície da mesa, você vem aqui e joga uma caixa com uma velocidade de 5 metros por segundo. O que acontece na prática? Ela não se move até um certo ponto e para? Quem fez ela parar? Quem fez ela parar? O atrito. A força de atrito que fez parar. Vamos de novo. Eu lancei essa caixa em qual direção? Em qual sentido? Para a direita. O deslocamento está para a direita. E quem fez ela parar? É o atrito, Hermes. E ele está apontando para onde? Para a esquerda. Aí, ó, sentido contrário. Ou seja, a força de atrito faz um trabalho resistente. A força de atrito faz o trabalho para retirar energia do corpo, tá? Então você tem tanto o trabalho positivo quanto o trabalho negativo. Você precisa lembrar que quando você vai determinar o trabalho, você tem que prestar atenção se eles estão na mesma direção, se estão no mesmo sentido ou se eles estão nos sentidos contrários, ok? Bom, lembra que eu falei que aquela dedução que eu tinha feito para a energia potencial elástica não daria certo da forma que eu tinha feito porque a força elástica não é constante? Então, essa equação aqui, ela só funciona para a força que seja constante. Só que no nosso mundo, no nosso dia a dia, nós não temos só forças constantes, nós temos forças variáveis, que é o caso, por exemplo, da força elástica. Ela é variável, né? E aí eu preciso de uma forma de se calcular o trabalho dessas forças variáveis. E qual foi a solução que eles acharam? A solução que eles acharam foi o seguinte. Olha só, vamos imaginar que eu tenho uma caixa aqui. Essa caixa fica sujeita a uma força resultante constante de 100 newtons por uma distância de 80 metros. Aí eu vou lá e peço para você, coloque essas duas variáveis aqui no plano cartesiano, força versus deslocamento. Aí você ia fazer uma tabelinha, né? Ia fazer uma tabelinha. Vou atribuir valor para a força para achar o deslocamento. Mas nesse caso aqui você não vai atribuir valor para a força, né? A força ela é constante. Então vai ser sempre 100, não é? Aí o deslocamento. Um deslocamento de 10 metros é 100, ela é constante. No deslocamento de 20 metros é 100, ela é constante. 50 metros, 80 metros. Como a força é constante, qualquer distância, qualquer posição que eu escolher aqui, vai ser sempre 100, não é? Então vamos lá. Então eu tenho 0,
Eu peguei 10, 20, 50 e 80. 10, 20, 50 e 80. Eu não vou colocar em escala, tá, gente? É só para fazer a representação. E aí eu vou, para 10 eu tenho a força de 100. Para 0 também, né? Porque ela estava parada ali, eu comecei a fazer a força de 100. Então, para 0 tem 100, para 20 tem 100, para 50 também, para 80 também. Então, tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse aqui eu estou esquecendo desse. E aí, se eu juntar esses pontos, vai dar uma reta paralela ao deslocamento, concordam? Aí eu vou lá e peço para vocês calcularem o trabalho aqui. Bom, como a força é constante, eu posso usar a equação lá. Força resultante vezes deslocamento. Eu vou fazer 100 vezes 80. Isso aqui vai dar 8.000 joules. Aí o que os caras perceberam? Olha só. Fizeram um gráfico e esse gráfico aqui, ele forma uma figura geométrica. Conseguem perceber aí? Formou-se um retângulo. Se eu pedir para você calcular a área desse retângulo, como que calcula? Base vezes altura. Quanto que vale a base? 80. Quanto que vale a altura? 100. 80 vezes 100, 8.000. Olha, o mesmo valor. Deu o mesmo valor. Aí, testaram para forças variáveis essa linha de raciocínio. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue lá uma força que inicia em 0, essa força vai aumentando, 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 diminui, fica constante, e aí eles fizeram a verificação. Será que a área dessa figura geométrica aqui coincidiria com o valor do trabalho medido? E a conclusão que eles chegaram que sim. Ao se calcular a área de uma figura geométrica no gráfico de força versus deslocamento, sim, o valor da área coincidia com o valor do trabalho. E aí, então, eles criaram uma propriedade. Que propriedade é essa? O trabalho, ele é numericamente igual à área da figura, tá? Que figura? Que área? Você vai sempre pegar a parte que vai ficar entre a reta que representa a força e o eixo do deslocamento, tá? Então, sempre vai ser essa área aqui. Antigamente, né, se falava muito área achurada. Né? Achurada, área colorida. Então, eu quero calcular o trabalho dessa força que foi variando no tempo aqui, eu vou lá calcular a área dessa figura. E, Emerson, que figura é essa? Bom, o que você precisa fazer aqui é separar isso aqui em figuras geométricas que você conhece. Quais são as figuras que você conhece? Retângulo, quadrado, triângulo retângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles. Você conhece triângulo, conhece trapézio. Então você faz aqui aparecer as figuras geométricas que você conhece. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e dividir aqui assim, ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Isso é uma área. Se eu vier aqui, ó, eu separo em duas figuras. Eu tenho aqui um triângulo retângulo menor e aqui eu tenho um retângulo. A questão toda é que você vai ter a figura, o que você vai precisar fazer é encontrar as figuras geométricas que você conhece. E naquele caso ali, o trabalho é numericamente igual à área 1, mais a área 2, mais a área 3. Né? Você calcula a área 1, calcula a área 2, calcula a área 3, soma tudo. Vai ser o valor do trabalho, tá bom? Uma outra coisa importante, você se deparar com isso aqui. Uma força que começa aqui e, de repente, ela passa para a parte negativa do eixo que representa a força. Mas como assim, Emerson? Você falou que não existe força negativa. Não existe força negativa. Mas aqui o que acontece é o seguinte,
Quando a força vem para a parte negativa do plano cartesiano, isso aqui está dizendo que essa força aqui passou a ser realizada no sentido contrário ao movimento, tá? Então, aqui é uma força que está na mesma direção do movimento. Quando vem para cá, ela está no sentido contrário ao movimento. Exemplo, eu estou empurrando uma caixa no chão, aí a hora que ela chega a uma certa velocidade, eu solto. O que que ela faz? Ela vai se mover até um certo ponto e parar, né? Então, ó, eu estou fazendo a força, tá aqui, ó. Aí na hora que eu tiro a mão, passa a agir, por exemplo, a força de atrito que vai fazer ela parar, né? Então, essa parte negativa aqui representa a força contrária ao movimento. E vai haver alguma mudança aqui? Não. Você vai calcular o trabalho do mesmo jeito. Mas aí o que acontece? Muita gente vai lá e fala assim, ah, aqui ó, é um triângulo retângulo, é só calcular a área aqui. Não, não, não. Você tem que calcular a área que esteja entre a força e o eixo do deslocamento. Então, nessa parte só vai até aqui, ó. E aqui? Aqui é essa parte, ó. Tem que ser sempre entre a reta que representa a força e o eixo. Representa a força e o eixo. Então, aqui eu vou ter duas áreas, área 1 e área 2, tá? E aí eu vou fazer trabalho é numericamente igual a área 1 mais a área 2. Só que nesse caso aqui, como a área 2 ela está na parte negativa, você vai achar um valor negativo, né? Tipo, você calcula aqui, acha uma área de 400. Você calcula aqui, você acha uma área de menos 100. Então, se você for jogar aqui, vai ficar numericamente igual a 400 mais a área 2. Só que a área 2 é negativa, né? E aí o trabalho é numericamente igual a 400 menos 100. Você vai acabar no final subtraindo, né? Porque eu falei assim, né? Isso aqui é a força que você está fazendo, depois é a força de atrito. E a força de atrito eu já falei com vocês, ela tem o objetivo de retirar energia. Trabalho negativo está retirando energia, tá bom?